Aparentemente as placas de vídeos podem agora baixar o preço, mas isso não vai acontecer provavelmente, porque tá todo mundo olhando pro lado do minerador, mas esquecendo o principal vilão da história, que é a blockchain. Se você não sabe do que eu tô falando, se liga, vem comigo e também aprende um pouco o que é mineração. Fala galera do Wiki, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Wiki, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail, também já viu falando que nós vamos falar aqui sobre a blockchain, sobre mineração, sobre o alto custo das GPUs no mercado. Uma coisa que vem assombrando o PC Gamer desde meados de 2017, uma coisa que vem aí tirando o sono da galera e impedindo futuros upgrades. Muita gente está querendo entrar na mainstream ou entrar na high-end e não está conseguindo devido ao alto preço das GPUs. Quem conseguiu ir está pagando uma fortuna. E esse não é o pior problema, porque os preços não só estão aumentando, como placas também sumiram do mercado. Notícias recentes informam que talvez isso possa ser sanado com o dispositivo próprio para mineração que está sendo construído, principalmente para a moeda Ethereum, uma altcoin derivada do Bitcoin também. Mas cara, uma coisa que ninguém está olhando é para blockchain. Então se liga nesse vídeo que você vai entender tudo sobre mineração, por que a blockchain é tão e mais perigosa do que a própria mineração do lado da GPU e porque mesmo com o minerador tendo um equipamento proprietário, ele pode ainda usar nossas GPUs e continuar esse preço estagnado que provavelmente continuará. O mercado está crescendo nesse ponto, mas está com o pé atrás também, por vários motivos. Mas para isso você tem que entender exatamente do que se trata a blockchain, a mineração e qual o impacto de tudo isso na sua GPU. E principalmente, depois desse vídeo, provavelmente você entenda que em 2018 vai continuar caro sim. Mas esse vídeo vai te colocar a par de toda a parada que tá rolando sobre mineração, GPU e preços da GPU, vai te dar um monte de informação legal, de quebra você vai descobrir ainda o que é uma blockchain, então já senta o dedo no like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda a gente a crescer e continuar fazendo conteúdos aí para auxiliar nas suas problemáticas. Então simbora que o assunto é bem longo. Antes da gente começar a falar de mineração, preço da GPU e até mesmo dos dispositivos proprietários para os mineradores, a gente vai falar primeiro o que é a blockchain, para que você entenda o conceito da nossa base de ideia que estamos apresentando nesse vídeo. Em meados de 2008 aí nasceu o Bitcoin, nasceu em volta de um meio de um monte de mistérios, até o dono do cara que fez o Bitcoin é meio misterioso, enfim, não é o nosso foco aqui. E o Bitcoin nasceu como uma moeda digital e foi crescendo o valor. Em meados de 2017 a coisa explodiu meteoricamente com valores exorbitantes. O Bitcoin chegou a valer até 60 mil reais, enfim, foi uma coisa de louco. O mundo inteiro olhou para ele e logo que aconteceu, 3 milhões de placas de vídeos vendidas em 2017 e a grande parte dessas unidades não eram dedicadas aos gamers e sim aos mineradores. Então foi isso que aconteceu, os fabricantes não estavam esperando esse boom, não estavam preparados e mesmo que estivessem preparados, pode ser uma onda momentânea e eles estavam aguardando acontecer. Ok, isso daí todo mundo já sabe, é bem fácil de entender, mas o que está por trás do Bitcoin é o que é um pouco mais difícil de entender e aí sim pode morar o perigo para a continuidade das GPUs sendo utilizadas para esse tipo de prática. Vamos lá então. A blockchain é um pouco difícil de compreender, pelo menos inicialmente. Ele acaba sendo simples, mas é difícil de compreender porque quando você vai buscar informação na internet, ele está centralizado principalmente em dois nichos que não é de conhecimento comum da galera, que é o quê? Uma parte de tecnologia, hard programação e segurança de programação também, e a outra parte que é a parte financeira, a parte de business e as possibilidades de negócio que pode prover o blockchain. Enfim, então se você procura do lado financeiro, você vai ter uma informação, se você procura do lado técnico, você vai ter outra informação e muito difícil você encontrar a informação consolidada, onde absorve de um lado e onde absorve do outro. É o que a gente vai tentar fazer aqui agora. Para você entender um pouco de blockchain, vamos sair um pouquinho desse assunto e vir do seu banco. Você tem a sua conta no banco, onde tem o seu extrato, entrada e saída, tem todo o seu histórico desde quando você iniciou a sua conta, todas as suas dívidas, todos os seus créditos, a cheque especial, tudo o que aconteceu durante sua vida bancária tá lá dentro do seu banco.
E é isso que basicamente a blockchain faz, mas ela faz de uma forma melhor, mais efetiva e muito mais segura que o sistema bancário. O seu banco consegue prover isso para você, só que o seu banco ele cobra caro por isso, porque tem um trabalho enorme por trás. Um banco de dados proprietário, empresas para gerenciar esse banco de dados, prover tecnologia, equipes de desenvolvimento, equipes de programação. Um banco tem equipes de segurança da informação. Um banco tem empresas que contrata para fazer auditoria. Um banco precisa certificar em ISO para garantir toda a autenticidade de trabalho e segurança. Um banco precisa constantemente treinar seus funcionários, verificar se eles estão fazendo alguma coisa de errada, porque tem muito processo no seu banco que é manual. Um deles, por exemplo, que eu posso citar para você é caso você envie ou receba uma remessa de dinheiro do exterior, é difícil você conseguir receber ela na hora, porque demora até 5 dias úteis para cair na sua conta. Existe um processo manual que avalia se a remessa que veio de dinheiro para fora realmente é um dinheiro enviado para você ou não é uma ação fraudulenta, ou seja, algo que mandaram para o banco através de um sistema e tentaram fraudar para você receber um dinheiro que não é seu e não foi enviado por ninguém. E é nesse ponto que o banco se torna uma estratégia cara e lenta também. Outra problemática que sai um pouquinho do banco e no setor financeiro, por exemplo, o mercado de ações. Se você é um investidor e compra ações, você sabe que na hora que você compra uma ação até ela liquidar, dependendo de que ação que for e qual corretora você está utilizando, pode demorar alguns dias ou um dia até para liquidar o preço da ação, ou seja, para efetivar a compra que você fez dela. Isso pode te gerar um prejuízo, porque de um dia para o outro o mercado pode mudar e a sua ação não foi liquidada ainda. Enfim, tem toda uma problemática e letargia do sistema financeiro e também do sistema bancário. Voltando agora à blockchain, ela foi criada num conceito de agilizar esse processo, das pessoas conseguirem fazer suas transações de forma desburocrática, segura, rápida e muito rápida. E é daqui a pouco que entra o minerador, a parte da rapidez e principalmente a sua GPU. Agora vamos lá, vamos olhar a blockchain como ela se fosse um livro razão, ou seja, um livrinho onde tem uma caderneta de entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Então você recebeu de tal pessoa, tal hora, tal dia, tal valor e enviou, pagou tal pessoa, tal dia. E essas entradas vão abastecendo a blockchain, entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Agora, por que a blockchain consegue fazer isso muito mais rápido e melhor que o banco? É a inteligência da blockchain e a forma que ela foi aplicada. Dá uma olhadinha como é que funciona. Quando você entra na sua blockchain e você efetua uma transação, você cria um bloco. Ela cria um bloco de dados. Um bloco de dados chamado Genesis. É o seu bloco de dados raiz principal. E durante toda a sua vida na blockchain, você vai gerar uma ramificação de blocos que vão ficar atrelados à sua transação. Então você tem várias transações dentro de uma transação contínua dentro dela. E toda vez que você cria uma transação, ela precisa ser o quê? Ser validada. E quem valida a blockchain? É um funcionário do banco? Quem valida a sua transação na blockchain? É algum sistema de um banco? É alguma empresa especializada? É algum setor de auditoria? Não, quem valida a blockchain são os milhões de mineradores que provêm a blockchain. Então ele vai pegar o seu bloco e ele vai validar se está na estrutura correta. E como é que ele cria essa estrutura correta? Na hora que cria a transação do seu lado, você cria um hash. Eu não vou me aprofundar no que é hash, porque é parte de programação, mas hash, basicamente, para que você entender, ele é uma assinatura digital que garante que a informação que foi enviada, ela não foi adulterada em nenhuma maneira. Se ela for adulterada, o arquivo ou dado que foi enviado ou recebido já se encontra inválido. E é basicamente isso. Quem é da área de programação e principalmente que faz assinatura digital em documentos com PDF, XML e todos mais, deve aí conhecer o validador de cadeia. O conceito de validação de cadeia de assinatura digital é muito parecido com o conceito de mineração da blockchain. Mas deixando parte técnica de programação de lado, vamos voltar ao nosso assunto. Pois bem, você está lá com o seu bloco criado e você criptografou ele com um hash seguro do seu lado. E aí você enviou para alguém uma remessa, um pagamento ou uma transferência. Do outro lado, essa pessoa recebe essa informação e também ela criou uma transação para ela. Você criou uma transação para si, ela criou uma transação para ela. Nada ainda se efetivou. O seu dinheiro, o seu Bitcoin não saiu da sua conta, da sua carteira e não chegou na carteira do seu amigo ou pessoa que você pagou. Beleza. Para que isso aconteça, a transação tem que ser validada. E como é que ela é validada? Aí entra o cara, o minerador. Milhões de computadores ou dispositivos próprios para mineração espalhados pelo planeta Terra inteiro. Ou seja, descentralizado. Cada minerador possui
o tanto de dados da blockchain. Ou seja, além de segurança, ela tem escalabilidade, porque se cair o banco de dados da blockchain, se você desligar a sua máquina de mineração, o outro minerador vai continuar trabalhando, então quer dizer, sempre tem uma cópia dos dados. E é aí que está a grande parte da segurança. Então, o minerador recebeu a sua transação, o que o minerador vai fazer com a GPU que ele está comprando? Vai ficar validando os hashes. Ele vai validar a transação inicial, a transação final e vai verificar todo o bloco que a transação corresponde. Por exemplo, ele vai validar toda a sua cadeia de blocos, desde a primeira transação que você fez. Dessa maneira eu consigo validar e deixar fidedigno se você realmente tem o saldo coeficiente para isso, ou se você teve uma entrada lá louca. Imagine que você entra 10, sai 5, entra 10, sai 5, entra 10, sai 5 e de repente sai 1000, sem entrar 1000. Como isso seria possível? A mineração faz toda essa validação nos blocos e também fica fazendo a validação dos hashes. Ele verifica a validação da sua transação, da transação da pessoa que recebe e também a ligação das duas transações. E quando ele faz isso, ele criptografa e cria um hash em cima da transação. Então, além do minerador pegar, ele armazena os dados do lado dele, ele verifica a transação, ele verifica os blocos anteriores para ver se a informação é fidedigna, ele efetua a transação, ele também aprimora a segurança, porque cada vez que ele finaliza uma transação, ele aprimora o hash de segurança e criptografia que foi criado. Então nunca vai se repetir um hash. Toda vez que uma transação é aberta e efetivada, ela gera outro hash que é único e nunca se repete. Isso garante uma segurança total e principalmente quase impossível de ser quebrada. Porque basicamente para você fraudar uma blockchain e para você criar um dado falso de uma blockchain, você teria que invadir a máquina de todos os mineradores que estão com seus blocos de transação. E aí, além da dificuldade de você invadir as máquinas deles todos, você ainda teria dificuldade de saber quais os mineradores que estão com o bloco de transação. Por quê? Porque o banco de dados é descentralizado e fica cada um com um pedaço. Não é sempre que o minerador possui o bloco de transação. É a rede que define quem vai receber o que a que momento. E a mineração funciona exatamente assim. O minerador fez tudo isso. Você perceba que ele fez um trabalho árduo. Por quê? Para ele fazer isso é uma questão de tentativa e erro. Ele vai ficar validando hashes de segurança e validando dados dentro desses hashes. Então ele usa o que? A GPU. O equipamento mais perfeito para isso, porque ela consegue fazer ciclos computacionais repetitivos de maneira muito mais eficiente do que um processador. O que um processador faria aí em alguns meses, uma GPU consegue fazer em alguns dias. E é isso o motivo que a galera tá usando a GPU pra caramba na parte da mineração. Pois bem, aí o minerador fez esse trampo. Se você quiser se aprofundar, procura a parte de hash de mineração que você vai gostar, se você é cara técnico de programação. Aí ele fez esse trabalho. A rede tem um consenso, ou seja, os mineradores aprovaram isso eu tô falando que na verdade um bloco pode estar quebrado em vários mineradores, tá? Então quer dizer, os mineradores aprovaram aquela transação e um minerador conseguiu efetivar a transação. Quando ele consegue efetivar a transação, a rede faz o quê? A rede paga ele. E ele não recebe um Bitcoin, ele pode receber uma fração de Bitcoin. O valor que ele vai receber depende da blockchain, depende do consenso da rede e da moeda que ele está trabalhando. Então existe lá um consenso que o cara vai receber tanto pelo trabalho dele. Então a mineração, na verdade, é uma prestação de serviço. Basicamente, o que a blockchain está fazendo é locando o seu esforço computacional e sua base de dados para colocar o trabalho dela em prática. Ao invés da blockchain possuir uma empresa onde ela contrata um servidor, um banco de dados que faz todo esse trabalho, ela simplesmente dividiu entre o planeta inteiro e colocou um pedacinho na casa de cada minerador para fazer o trabalho dela. Então ela está te pagando para usar a sua infraestrutura. Basicamente é esse o valor recebido pelo minerador. Se você for olhar, o minerador é basicamente um operário, um peão da blockchain. Mas quem cuida da blockchain? Existem blockchains agora privadas, que são empresas que criam, e tem as blockchains públicas, que são Bitcoin, a Ethereum, que também tem o Ether, que é uma altcoin também, que são as mais famosas. E você pode ter a sua blockchain, porque o código-fonte do Bitcoin e do Ethereum é open source. Você pode baixar e criar sua própria moeda virtual. E aí você cria uma maneira de dar um valor para ela, uma comunidade que queira usar sua moeda, e você começa a procurar mineradores para trabalhar para você, oferecendo a infraestrutura deles de dados e também de esforço computacional. Então, basicamente, é esse o conceito da blockchain. E o que não é nada ruim. Na verdade, do lado de vista computacional, TI, corporativo, finanças, ele é uma revolução absoluta e completa tendência no mercado. O mercado corporativo está começando a digerir o conceito de blockchain e está gostando disso. A blockchain ainda tem algumas falhas aí no mundo inteiro, por exemplo, concessões legais, concessões jurídicas.
Aonde eu posso ir? Será que não seria um jeito de fazer lavagem de dinheiro? Como é que eu rastreio uma transação legal? Como é que a jurisdição de um país vai aceitar isso? Então existem algumas coisas implícitas da blockchain que estão segurando o avanço dela, mas não impedindo. E aí chegou o ponto onde a gente realmente queria chegar, falando que não adianta só os mineradores terem equipamentos exclusivos para eles fazerem a mineração, como aconteceu agora na questão do Ethereum, que uma empresa chinesa vai lançar um equipamento, o que já até diminuiu as ações de Nvidia e AMD, sugerindo que as placas de vídeo vão parar de ser utilizadas. Elas podem diminuir ser utilizadas pelos mineradores, mas grande parte dos mineradores vão continuar usando placa de vídeo, sim. E por quê? Porque a blockchain não é só para Bitcoin. A ideia principal e a ideia que está todo mundo indo atrás porque quer ganhar dinheiro é Bitcoin. A blockchain é muito mais do que isso. A blockchain é quase que uma rede neural, cara. São milhões de computadores trabalhando para a blockchain de forma contínua e caiu um entra outro. A blockchain nunca vai parar. Ela é segura, ela tem dados descentralizados, ela não precisa de uma infraestrutura. Você não precisa de uma equipe de TI gigantesca para controlar uma blockchain. Precisa apenas de programadores que sejam especializados em segurança de informação. Basicamente, você pode criar e gerenciar uma blockchain de maneira muito fácil. Até mesmo uma pessoa sozinha consegue gerenciar uma blockchain gigantesca, porque você não tem custos de hardware nem nada. E pensando nisso, a galera já começou a utilizar a blockchain para outros tipos de coisa. Se você entendeu o conceito de blockchain, se você viu que elas são pequenos dados que marcam a origem de uma transação e a finalização de uma transação e vai pegando todo o histórico da transação durante toda a vida dela. Você poderia muito bem utilizar isso, por exemplo, no Uber. Então o Uber poderia utilizar a blockchain, porque na hora que você solicita um carro do Uber, ele abriu uma transação, você lhe solicitou diretamente para o motorista, sem intermediário, foi direto, como se fosse um P2P. Ele aceitou a transação aqui. O que vai fazer? O minerador vai lá e valida a transação dos dois. Na hora que o minerador fez isso, pronto, a corrida foi iniciada e aí vai haver aí a viagem. No final da viagem, abre outra transação, que o dinheiro do Bitcoin, ou moeda da rede, para o motorista, que também vai falar que recebeu, e aí outro minerador entra, valida a transação, criptografa, fecha a transação, recebe a parte dele da transação e o Uber vai embora. Olha que coisa incrível. Se a Uber fizesse isso, ela não ia ter mais custos de banco de dados centralizado, equipe de segurança, não precisaria pagar gateway e nem tarifas para as operadoras de cartão de crédito. Então uma transação seria muito mais barata do que é hoje, ia cair o preço em torno de 20, 30% e a Uber ia lucrar muito mais e a blockchain que estivesse trabalhando com a Uber estaria gigantescamente grande. Você acha que a ideia é tão boa que não pensaram nisso? Pois bem, pensaram. Tem uma empresa europeia chamada Abra. Ela é uma empresa que está realmente fazendo um sistema bem parecido com o Uber e esse sistema exatamente utiliza a rede de blockchain para tanto efetuar essas transações financeiras como efetuar também as transações entre o viajante e o motorista. Outra empresa também que você deve conhecer, se não conhece vai conhecer agora, chama-se Nasdaq. Se você não sabe, a Nasdaq é uma empresa norte-americana, a maior controladora de ações de empresas de tecnologia do planeta Terra. Ela é influência total sobre a bolsa de valores mundial. A Nasdaq está utilizando a tecnologia blockchain para fazer as suas transações entre os clientes que compram e vendem as ações. Não são as ações ainda fechadas, as ações iniciais, mas ele já está usando de forma de piloto para conseguir fazer esse tipo de coisa. As aplicações da blockchain, elas são inúmeras. Você poderia até mesmo efetuar transações de qualquer natureza dentro dela. Imagina você conseguir trocar informações de músicas através da blockchain, informações, transações, Spotify. De vez você ter uma rede centralizada, Spotify, você poderia falar diretamente com o artista, onde tem a música, e você adquirir diretamente a música dele pagando alguns centavos de direito autoral. Não pagando uma mensalidade. Imagine que cada música fosse um centavo e para você ouvir ela, você utiliza a blockchain. Então, se você perceber, você vai ver que a blockchain tem uma opção e gama de serviços imensa e não para por aí. Um dos principais trabalhos magníficos é a parte da banco de dados descentralizado. Se você esquecer a blockchain na parte de transação, você pode ver que é um banco de dados quase que gratuito pelo valor que você pagaria por ele, porque o cara só paga por recompensa, que é o minerador. Então você poderia armazenar dados do seu aplicativo dentro de uma blockchain e você teria um banco de dados com redundância, escalabilidade, alta disponibilidade, com estrutura rápida e muito mais rápida de qualquer outra equipe de seres humanos que você contrate para trabalhar para sua empresa. Ou seja, a blockchain
é muito boa para as empresas e serviços vão continuar sendo criados com elas. Até mesmo a possibilidade de a moeda ser a troca de serviços pode acontecer dentro de uma blockchain. E necessariamente você acredita que isso vai parar só porque uma empresa chinesa chamada Sukehana, a qual criou a máquina ASIC. Se você não sabe, o ASIC é a máquina proprietária para fazer mineração sem a placa de vídeo. É um equipamento propício para mineração. E tinha uma dificuldade na moeda Ethereum que não tinha incompatibilidade com a ASIC. Eles criaram um ASIC diretamente para Ethereum e isso vai diminuir o uso da GPU, que é a informação que a galera tá passando. Mas na verdade você vê como a coisa é muito mais complexa, porque os mineradores vão trocando de moedas e de blockchains de acordo com a facilidade que eles têm de mineração. Conforme a transação vai efetuada e ele é criptografada de novo, vai ficando mais difícil trabalhar, você precisa de mais esforço computacional. Então esse é o problema do blockchain. Então a tendência é que os mineradores fiquem procurando blockchains mais novas para conseguir arrecadar dinheiro. E vai começar a aparecer cada vez mais novidades de blockchain por conta das aplicações que você pode fazer com ela. E até mesmo você trocar por serviços. Às vezes você quer, tipo, um Netflix, você vai trocar por mineração de blockchain. Enfim, a coisa pode chegar nesse ponto e é por isso que as placas de vídeo ainda não devem sair do mercado. Porque a indústria ainda não absorveu direito. Quem é da área de TI sabe que em meados de 10 anos atrás, mais ou menos, teve o estouro do cloud computer. Ninguém entendia esse conceito, foi uma verdadeira loucura, subiu milhões de startups e também 2-3 anos depois morreu milhões de startups. Até a coisa se consolidar, o mercado entender o que é, como funciona, qual o benefício, qual é o plano de negócio, ou seja, como eu vou cobrar por isso e também quem vai fazer isso, aparecer os stakeholders, né, as empresas mais fodas para fazer o serviço que vão ditar esse mercado, a coisa é muito aberta. E é por isso o medo das empresas como Nvidia e AMD soltar milhões de placas de vídeo, aumentar a sua produção no mercado. Então provavelmente as empresas estão aguardando a coisa aquecer. Lógico que já deu uma melhorada, aparentemente a ASRock vai começar a produzir placas de vídeo com chips da AMD, então deve voltar aí algumas vegas no mercado, amém. Então a coisa pode ter uma melhora significativa, mas não espere que volte como estava no começo de 2017 ou até mesmo no ano de 2016. As placas de vídeos vão continuar caras, vão continuar raras e até o final de 2018, onde a blockchain vai ser entendida como um negócio e as empresas vão definir como vão trabalhar com ela, vai ser nebuloso o trabalho com a blockchain e também com a mineração e principalmente no mercado de GPUs. Talvez 2019 a gente entre em um consenso, todo mundo descubra o poder da blockchain, como trabalhar com ela de maneira que não invada outros mercados e não prejudique outras áreas. E se você gostou desse vídeo, me indicou tudo o que você queria saber sobre blockchain, mineração e principalmente, afinal de contas, você agora já sabe o que é a mineração, descobriu que a mineração nada mais é do que uma recompensa por uma prestação de serviço onde você está alocando uma infraestrutura de dados e poder computacional. Deixa o seu like aqui no vídeo e participe dos nossos grupos de PlayStation 4 Tech, Xbox One Tech, PC Gamer Tech, Nintendo Tech, links estão na descrição. Seja muito bem-vindo ao Detonando Geek, o primeiro maior e melhor canal de tecnologia de todo o YouTube. A gente sabe exatamente do que está falando. Eu sou o Godfos e até a próxima.